Dia 10 de maio de 2017, presente o Dr. Francisco de Assis e Silva, o ABDF 16615, para prestar depoimento na sede da Procuradoria-Geral da República. Presentes os membros do Ministério Público Clara Noleto, Sérgio Bruno, e os delegados de Polícia Federal Tiago Delabari e Josélio Azevedo Souza. Doutor Francisco, o tema aqui hoje do nosso depoimento é uma continuidade a um depoimento já prestado pelo senhor e pelo colaborador Joesley Batista, e diz respeito à relação do seu Joesley e do grupo JF com o advogado Willer Tomás e o procurador da República Ângelo Goulart. Eu queria que, antes do senhor falar do último encontro que o senhor teve com essas pessoas, que o senhor primeiro fizesse relembrasse um pouco como começou essa relação do senhor, do Joesley, do grupo com esse advogado e com o procurador da República Ângelo Goulart. Ok, primeiro só uma retificação, é o OAB Paraná 16615. Paraná. Eu falei DF, né? Você falou Paraná, DF. força do hábito. Não, só recuperando rapidamente, o relacionamento do grupo com o advogado Willer Tomás, ele começa, na realidade, um pouquinho no finalzinho do ano passado, quando o amigo do Joesley, o senhor André Gustavo, preocupado com as operações Greenfield e Sepsis, ele indica ao Joesley um advogado chamado Juliano Costa Couto, que teria um relacionamento muito próximo com a 10ª Vara Federal, e no momento não sabia exatamente qual era o juiz, se era o juiz Valisney ou o juiz Ricardo, que é o juiz substituto. Só fazendo o doutor Juliano Costa Couto mencionado é o atual presidente do ABDF. Atual presidente do ABDF. E essa vara, a 10ª Vara, onde corre a Operação Greenfield? Nesta 10ª Vara ocorre a Operação Greenfield, a Operação Sepsis e o inquérito que investiga o grupo nas suas relações com o BNDES. É o inquérito mais importante, esse do BNDES, em termos de dimensão, de valores e distanciamento nosso do caso. Era o inquérito mais importante. E eu tomo um café da manhã com o Juliano, ano passado, e falamos sobre alguma coisa. Ele realmente demonstra ter uma proximidade grande com o magistrado, mas acaba ficando num café e não avançamos. E passamos o final do ano até um pouco tranquilo, porque tínhamos fechado um acordo com o Ministério Público para oferecimento de garantia, enfim. Quando chega fevereiro, dá uma piorada na situação, em função de algumas cautelares que são requeridas contra o Joesley. Requeridos pelo Dr. Anselmo. Que o Dr. Anselmo requereu ao Dr. Valisney, o outro juiz, contra o Joesley. Ele liberava o Wesley das medidas cautelares, que é o irmão do Joesley, mas dava uma certa agravava a situação do Joesley em função de algumas coisas que o Ministério Público entendeu, uma investigação que ele entendeu que tinha sido manipulada, mas equivocadamente entendeu dessa forma. Aí nós passamos uma semana aqui, o amigo do Joesley volta à carga sobre necessidade de contratar um advogado, enfim, para dar um reforço, e o Joesley vem antes, me chama a Brasília e eu para a reunião com o advogado. Eu chego a Brasília tarde, eu chego a Brasília umas 9 horas e estranhei que os advogados ainda estavam me esperando para a reunião. E eu vou para a reunião para uma reunião com o doutor Juliano Costa Couto. Mas quando eu chego, o escritório é do Willer Tomás. O Juliano me apresenta o Willer e nós conversamos. Ele fala da atividade profissional dele, fala da influência dele. O Juliano fala que efetivamente quem tinha um relacionamento muito profundo com o Dr. Ricardo era o Willer, embora ele conhecia, mas era o Willer. O Willer exalta muito o relacionamento dele com o Dr. Ricardo, um detalhe que eu não menti nem omiti, mas me recordo agora do depoimento, uma expressão que o Dr. Willer fala nesse dia, que inclusive num despacho do pastor Malafaia, o Dr. Ricardo havia despachado no escritório dele, atendido o Malafaia no escritório dele, ouvido ele no escritório dele, dada a proximidade e a confiança que os dois tinham. Então, só para entender essa parte, o Willer relata um episódio onde o juiz Ricardo Souza teria concordado em conversar com o pastor Malafaia
uma figura conhecida aí da televisão, parece que teve uma condição coercitiva num dos processos, e ele concorda em conversar com o pastor Malafaia no escritório dele. Foi informalmente, não foi um ato jurisdicional? Não sei, ele só contou essa história. Tá. Não sei se foi um ato jurisdicional ou não. Mas, para ser justo a informação, ele diz que entre ele e o Dr. Ricardo não havia absolutamente nada de ilícito, nunca tinha dado sequer um presente para ele, nada, absolutamente nada, era uma relação realmente de muita confiança. Aí eu vou embora tal, e relato para o Joesley a questão, e no outro dia a gente vai já com o Joesley para o escritório do Willer, e ele oferece um almoço para nós conversamos, um almoço, e fica combinado que ele ia ter o mandato de nos aproximar do Dr. Ricardo, e ele tinha pedido para que o advogado que tocava a ação criminal, que é o escritório do ministro pertence, fosse substituído, porque ele queria atuar nos autos formalmente. O Willer pediu isso. O Willer pediu isso. E como eu que lidero essa área jurídica do grupo, eu falei, fica difícil tirar um advogado e tal. E aí ficamos conversando e eu que dei a solução dele entrar via Eldorado. Que é outra empresa do grupo, que é o alvo da investigação como pessoa jurídica, é a Eldorado. Ele concorda, a gente trata de honorários e tal, ficamos discutindo honorários, proposta vai, proposta vem, eu mando a proposta para o Joesley, ele contrapropõe até que um momento, a hora que eu chego com a proposta final, eu percebo que já tinha sido negociados os honorários, que é o 4 milhões de pro labore e 4 milhões pelo arquivamento do inquérito. O êxito seria o arquivamento do inquérito. E aí eu percebi que já tinha sido conversado e tal, e enfim. Já tinha sido conversado entre o Willer e o Joesley. Já estava contratado, eu estava ali fazendo o papel de formalizar uma tratativa anterior. Aí, contrata a procuração, sai no dia X, eu não lembro agora, mas no outro depoimento eu estava com as datas mais precisas aqui. Ele entra nos autos, pede vista, estava no prazo para o Ministério Público se manifestar porque o Ministério Público pediu o agravamento das cautelares, a gente pediu prazo para se manifestar, o juiz defere, a gente se manifesta nos autos e o Ministério Público pede vista dos autos mais o prazo. No retorno da vista do Ministério Público é que entraria Eldorado se manifestando. Aí a gente troca ideia e tem uma outra reunião de trabalho. Na reunião de trabalho ele me apresenta, falou, você mostrar como eu sou capaz, eu vou te apresentar uma pessoa aqui, e aí entra o procurador, que hoje eu sei, o procurador Ângelo. No escritório dele. Tem uma questão de que o Joesley narrou no depoimento dele aqui, que ele, pelo acerto deles, quando eles começaram previamente, havia subentendido que aquela contratação envolvia uma influência sobre o magistrado. Isso, perfeitamente. Depois o Joesley foi cobrando isso dele. Perfeitamente. O Joesley disse a ele que, tecnicamente, o processo estava muito bem cuidado. O mandato dele, e depois eu fui portador do recado, que o mandato do Dr. Willer era aproximar-nos do Ricardo, que seria através de um jantar. Juiz Ricardo. E aí, na próxima reunião, ele me apresenta o Ângelo. Que ele não conseguiu. Não conseguiu ainda, é um pouco mais para frente isso. Tá. É um pouco para frente. Ele me apresenta o Ângelo, ele é procurador, vai integrar força-tarefa, alguma coisa que ele me contou. Eu lembro que o doutor Ângelo falou que trabalhava no TSE, vinculado a um procurador que eu não conheço, que é do nome Nicolau, não sei quem é, e que para ele integrar a equipe do Anselmo precisaria uns procedimentos, uma papelada burocrática. E aí eu perguntei para ele se eu podia explicar o que era o nosso problema. Explico muito em cima e falo para ele que o nosso objetivo é que ele conseguisse convencer o Dr. Anselmo de que ele olhasse aquilo que havia um erro no relatório da Previc e, consequentemente, um erro na representação no pedido de cautelar feito pelo Ministério Público. Foi o local que ele te apresentou o procurador? No escritório do Dr. Willer, no dia 14 ou 15 de fevereiro. Só um segundinho que eu... Olha aqui, 14 ou 15 de fevereiro. Não precisa não, você já está no outro depoimento, estava muito claro. 14 ou 15 de fevereiro. No escritório dele, na QI 3, conjunto 1. E eu converso com o Ângelo, não fala nada, tal. Eu falo assim, tá bom, então vou ajudar, tal. Ele fala que conhece todo mundo, que ia ajudar.
Aí depois a gente fala, aí na semana, aí foi isso, foi dia 15 ou 16, não 14 ou 15, 15 ou 16. No dia 19 a gente fala com o Dr. Anselmo por telefone sobre a nossa ideia de colaboração. E a coisa anda, na sexta-feira desta semana, de 16, 19, 20, deve ser 20, sexta-feira antes do carnaval, o Willer me liga e fala, olha, que sacanagem é essa? Vocês estão fazendo delação premiada, não sei o quê, vocês não vão sacanear meus amigos, não sei o quê e tal. Aí eu desconversei e falei, Willer, dá onde liga essa conversa? Ele falou, não, foi o Ângelo que me contou. Eu falei, eu desconversei e tal. Aí ele me pergunta se seria possível o Joesley fazer uma delação premiada sem eu tomar conhecimento. Eu falei, óbvio que é. Aí ele me pergunta, se você soubesse me contaria? Eu falei, jamais. E a conversa meio que se circunscreve a isso. E eu falei, o Joesley está em Nova York, talvez ele esteja fazendo colaboração em Nova York, então toca a sua vida, toca o processo. Aí ele se afasta um tempo, eu tento falar com ele, eu não consegui, aí depois ele retorna. Teve, até hoje, o despacho referente a Eldorado e o presidente de Eldorado não aconteceu, ou seja, nenhum êxito ele obteve até agora. Aí numa outra reunião, que salvo engano, dia 24, eu me distanciei muito, dia 24 de março, acho que foi dia 24 de março ou dia 8 de abril. Num dia que a gente sai daqui da PGR, a gente está indo para São Paulo, eu falo, passo aí no escritório. Então, aí ele voltou a insistir em falar comigo. Eu passo lá e ele me entrega aqueles relatórios que eu reportei aqui, que o Ângelo teria preparado para ele, das reuniões das diversas forças-tarefa, onde fez o resumo para ele, as atas. Ele me explicou um por um, e nesse dia ele inclusive me cobra, que o Joesley estava cobrando do André a questão do jantar com o Dr. Ricardo. E que ele não tinha conseguido ainda, que eu ainda falo assim, estou com medo de vocês estarem fazendo delação e o Ricardo ser um anexo. Aí eu falo para ele, vamos fazer o seguinte, William, esquece, eu não preciso disso. Profissionalmente eu não preciso disso. Você tratou isso com o Joesley e cuida desse assunto com ele. E pergunto para ele, porque tinha uma história que ele contou para o Joesley que estaria pagando um mensalinho de 50 mil reais para o procurador Ângelo. E eu pergunto, está certo? Porque ele dá aquele relatório muito bem feito, está certo que ele tem uma remuneração por isso? Então, está certo. E reclama que parte dos honorários que a gente pagou para ele, que são honorários caros, para um valor inicial para a advocacia, para a experiência que a gente tem em contratar advogado no mundo inteiro, 4 milhões iniciais é um valor bastante alto. E ele reclama e falou, poxa, mas é uma fortuna esses honorários. Eu falei, não, mas uma parte ficou com o André, outra parte ficou com... Ele aponta, mas eu não lembro se ele fala o nome. Uma parte teria ficado com o Juliano e outra parte com o Ângelo. Eu estou trabalhando por amor. Eu falei, tá bom, então vamos continuar. E ele me levou até a porta, porque eu estava com pressa porque o avião estava me esperando. Aí beleza, andamos. Eu acho que foi dia 8 de abril, sim, não foi dia 24 de março, não. Aí, depois ele me liga no dia 19 de abril, no FaceTime, eu não sei usar FaceTime, demorou para me contatar com ele, ele vira do lado e o procurador Ângelo está no escritório dele e tal, como é que tá? Tudo bem? Estou indo para São Paulo amanhã, vamos jantar. Eu imaginei que o Ângelo iria junto. Aí eu falei, vamos jantar em tal lugar, tal. Então tá bom. Eu fiquei esperando ele se atrasou e marcou no outro dia de manhã. Aí 9 e pouco ele aparece na empresa, a gente conversa, bate um papo sobre formalidade e tal, e eu pergunto do Ângelo, e aí tá, eu falo, não, deixa eu ligar para ele. Ele ligou para ele no dia 19, por volta de entre 9h30, entre 9h45 a 10h30, se observar, ele tem uma ligação do William para o Ângelo, combinando um jantar em Brasília, na semana seguinte, que seria depois da Páscoa, acho que é isso. Isso. Aí eu venho a Brasília, eu cancelo o jantar e aí a gente remarca para São Paulo. Aí na semana, nós estamos aqui trabalhando, na semana que ia ser em São Paulo, o Ângelo iria embarcar com ele aqui num avião para Vitória, de Vitória ele iria para São Paulo com ele, a gente ia jantar. Avião privado. Avião privado dele. Aí nas fotos do Joesley tem o prefixo do avião, e a gente pode olhar depois que tem o prefixo do avião naquele pendrive que eu entreguei. Que alguém me perguntou no outro dia qual era o prefixo da aeronave. E aí a gente transfere. Aí, como eu estava aqui dia 3 de maio, eu falo para ele, eu vou estar em Brasília, então eu volto para a gente jantar. Ele falou, não, se você está em Brasília, vamos fazer um jantar aí. E surge o jantar na casa dele, que
estava marcado para 8h30. Eu sugeri fora, mas ele sugeriu lá, e ainda me justifica, olha, ele me ligou, falou, ó, desculpa, eu sei que você quer jantar fora, mas eu não vou levar uma autoridade num lugar público, então lá em casa ele fica muito mais à vontade e tal. Eu falei, tá bom. Eu nunca fui na sua casa, mas vamos embora. Aí era 8h30, eu acabei me atrasando por circunstâncias que vocês mesmos conhecem, e avisei para ele que eu estou saindo aqui da casa de uma pessoa e vou passar aí. Cheguei lá 9h06, 9h07, um negócio assim. Aí cheguei na casa dele, esse horário, estava lá ele sentado e o procurador Ângelo, um Ângelo muito à vontade, com uma roupa mais esportiva, eu de paletó e gravata. E eu realmente tenho uma mania, eu só tiro a gravata e o paletó quando eu chego em casa, eu não sou aquele, tipo, sai do expediente, tira, e eu fiquei... Ele falou, você está muito formal e tal. Eu falei, não, eu sou assim. E logo que chegamos, eles estavam batendo um papo mais ameno assim, mas encerraram e aí me convidou para a mesa e tal. Olha, já que você embora cedo, vamos conversar. Aí botou o Ângelo na ponta da mesa e ele sentado, ele falou, senta aqui do lado do Ângelo, que vocês têm muito a conversar, então vocês ficam mais próximos. Eu fiquei próximo do Ângelo, não lembro no começo que tipo de conversa que a gente tratou, mas foi uma conversa muito em torno do processo. E aí de um momento em diante, ele pede, pode falar diretamente. Eu falei, posso mesmo? Posso falar? Eu falei, Ângelo, então é o seguinte, eu me aproximei dele com 2 pastas, eu fui com 2 pastas. Uma pasta era um PowerPoint de apresentação de um levantamento técnico dos erros do processo, erros formais e materiais do processo. Erro de data, erro de valor de balanço, erro de valor de capitalização, nada com toda a vênia, erros que, se olhado de forma bem clara, qualquer procurador pede o arquivamento dos autos, não tenho a menor dúvida. E eu mostro para ele, tá bom, você lê isso aqui tem um monte de erro. Tá? Aí pego uma outra pasta maior, que era a cópia exata do que eu tinha deixado com o Dr. Anselmo na semana anterior, que comprova, ao contrário do que alega o Dr. Anselmo, vários depósitos feitos pela JF na conta do Eldorado, que prova que a JF integralizou o capital em dinheiro. Ele falou, isso aqui, você tem que convencer o Anselmo, que está aqui o comprovante de depósito aqui, porque ele falou para o Mário Celso que a empresa que o Joés não tinha capitalizado, e o Mário Celso ficou bravo com isso. Ele falou, pelo amor de Deus, você não falou isso para ele, né? Porque a única pessoa que estava na audiência era eu. E ele conta para mim ainda, porque, eu falei, como você gravou aquela audiência, cara? Ele falou assim, olha, eu vi que era um assunto ali que interessava vocês, eu fui no banheiro, pedi para ir no banheiro, perdi parte da audiência, porque eu voltei depois, me preparei com o celular e gravei, aí mandei para o Tomás, que é a gravação que o Joesley junta no depoimento dele. Eu falei, não, mas fique tranquilo, que eu falei para o Anselmo que o Mário Celso me contou que faltavam os depósitos. Estava sendo ouvido. Então, isso, que era o investigado que estava sendo ouvido na audiência que o Ângelo gravou. E nessa audiência estava o Mário Celso, o Anselmo, que é o procurador natural do caso, o Ângelo como integrante da Força Tarefa da Greenfield e o filho do Mário Celso. O filho do Mário Celso, só essas pessoas. Só essas pessoas. E numa reunião que eu e o Mário Celso temos em São Paulo, a pedido do Mário Celso, que eu também gravei o Mário Celso confirma que quem estava nessa audiência era o Ângelo. O Mário Celso não, o filho dele confirma. E vocês receberam essa gravação, isso é aquele relato... Não, isso é o Joesley que recebeu a gravação. Isso. Eu não recebi essa gravação. Quem mostrou para ele foi o Willer, né? O Willer que mostrou essa gravação e tá. Voltando ao jantar, na hora do jantar, quando ele pede para falar, eu me aproximo dele, explico para ele, falo, o seguinte, importante você ler isso aqui, porque quando você lê, cria argumentos naturais para você conversar com o Anselmo. E eu expliquei para ele, a diferença é o seguinte, é uma diferença, para resumir aqui, é uma diferença de uma avaliação de 300 milhões ou 550 milhões. Isso dá 250 milhões de diferença. Na teoria do Dr. Anselmo, daria 250 milhões de diferença, que corrigido pelo IPCA mais 5 dá 578 milhões. O trabalho é o seguinte, o êxito é o seguinte, do 578 milhões para o zero, tem uma parcela de êxito, e ainda êxito para o procurador, que nós colocamos no chinelo os honorários do Willer. Já pagos para o Willer. De 4 milhões. É X%, e eu desenho e está lá no papel, se ele não jogou fora, X%. Você só me diz qual é o X, que a gente conversa. Aí eu pego no braço dele e falo, tá claro para você isso? Do Ângelo. Pego no braço. Não, tá claro. Eu perguntei umas 2, 3 vezes. Não, tá claro. Eu ainda pergunto se não dava para ter a mesma tratativa com o Anselmo. Ele falou, não, Anselmo não, tal. Eu levanto para fazer alguma coisa.
Aí ele liga para o Anselmo e fala para o doutor Anselmo. Por que ele liga para o Anselmo na frente de vocês? Porque eu comento com ele de uma audiência que teria no dia seguinte. E ele fala, engraçado, na procuradoria. Ele falou, engraçado, eu não sei dessa audiência. Eu falei, olha, como é que você sabe? Falou, normalmente pode ser que seja com o próprio pertence e a gente vai acabar sendo avisado ao longo da noite ou mais cedo. Ou pode ser que é um outro assunto. Evidentemente eu sabia do que se tratava a audiência, mas eu ia falar dele. Ele falou, não, pera, tem um negócio estranho aí. Aí ele ligou para o Anselmo, ele combinou que ligaria. Falou, vou ligar para o Anselmo. Pelo que você falou, o jantar começou por volta de 10 horas. 9h15 a gente deve ter sentado na mesa. Tá, então deve ter ligado umas 10 e pouco. Ligou 10h30, depois das 10h20. Aí ele liga para o doutor Anselmo, ele falou, vou ligar para o Anselmo e vou tentar marcar com ele de conversar pessoalmente, mais ou menos no horário da audiência, para ver o que ele seria convidado para a audiência. Ele liga, o doutor Anselmo atende. Ligou para ver se ele era convidado. Isso. Ele falou assim, eu quero falar com você sobre minha dedicação exclusiva à força-tarefa, tal, não sei o quê. Aí fala, vamos conversar, tal. Aí eles trocam amenidades lá e convida ele para o pôquer. O Anselmo fala que talvez eu vá, talvez eu não vá. Para jogar pôquer. Jogar pôquer num determinado lugar que eu não me recordei. Aí eu ainda brinco com ele, faz o Anselmo ganhar para ele sentir um pouco do gosto do dinheiro, para ver se tal. Aí ele falou, não, porque lá é R$50 por partida, não tem essa não. E ele sempre perde. Aí eu voltei para a mesa, tal, e nesse momento o Willer me adverte. Ele faz o sinal com o dedo assim, me aponta bem e diz, eu estou de olho em você está aprontando alguma coisa. Aí pede para eu tirar o paletó e sair da mesa. E aí ficou o Anjo na mesa, o meu paletó, nós saímos do lado conversar, ele me falou do processo. Sobre o processo... Só um detalhe, quando você falou assim, o Anselmo, não dá para vir com essa história e tal, ele falou que não. Não, jamais. Não tinha chance. O Anselmo não tem chance nem de a gente ter uma conversa amena. Falou mais alguma coisa. Aí aí ele brinca com o William, se fosse o Marx, né? Aí eu olhei para ele e disse, quem? O Ivan Marx? Aí ele falou, Ué, mas ele, alguma coisa? Ele falou, não, ele, não sei assim, mas politicamente dá para influenciar bem ele, porque a mulher dele trabalhou com o ministro Zé Eduardo Cardoso e tal. Enfim, ele passa uma informação bastante próxima do outro procurador. Mas eu não dou assunto a essa conversa, apenas informo, com esse procurador está nosso assunto do BNDES. Aí eu não me recordo se surgiu outro assunto e tal. Aí o Willy pede para eu sair, na saída ele fala comigo fora da mesa sobre a decisão que está na mesa do Dr. Valisney sobre a manutenção ou não do José Carlos Grubizic na presidência da Eldorado, que está no conjunto das medidas cautelares contra o Joesley. Como o Joesley tem um acordo e faz se auto-cautela, ficou pendente o José Carlos Grubizic, cujo advogado é um outro advogado, que é o Dr. Turon, e o advogado da empresa oficialmente seria o Willer, o Willer que teria que estar. Ele fala assim, a decisão contra o José Carlos estava pronta segunda-feira, eu consegui reverter, pedi para o ministro Napoleão interferir, o ministro Napoleão interferiu e vai me dizer alguma coisa para os próximos dias. Eu ainda pergunto, daí, custou quanto? Ele fala, calma, você está muito ansioso, espera que eu te informo. Mas por que o ministro Napoleão do STJ, né? Maia Nunes, o que ele tem a ver com o Ricardo e com esse caso? Não faço a mínima ideia. Com o Ricardo não, com o Valisney, né? O que dá para perceber é que deve ter algum tipo de amizade, influência. Não sei o que... Ele não passou a recibo disso. Entendi. Ele partiu da premissa que eu sabia. Tá. Aí eu falei, tá bom, vamos voltar para a mesa ali, porque o Anjo está lá. Na realidade eu estava preocupado com outra coisa, meio que encerrar a conversa e tal. Eu voltei, falei, você viu a sobremesa e tal. E fomos para o encerramento da conversa. Falei assim, se você pudesse me libera e deixar vocês à vontade, que eu preciso ir. Estava passando o jogo Flamengo e alguém lá pela Copa Libertadores da América. E daí ele serviu a sobremesa, serviu alguma coisa tem um momento que ele pede para eu ligar para alguém, para eu checar checar sobre a audiência. Se eu saber sobre a audiência, eu voltei. Era naquele momento que eu mando uma outra foto aqui. E enfim, eu conversei, eu falei para o Anjo, olha bem isso aí, isso é importante para nós, isso tem um valor
muito importante para nós. Deus vê, você fala, não pediu o telefone do anjo, foi até uma falha minha. Mas o material fica com... O material ficou com o anjo. Falou, olha isso aqui, se você olhar isso aqui, eu não preciso nem te dizer nada, você vai entender e você vai perceber que... Esse material está numa pasta? Está numa pasta AZ preta, bem classificado, e no outro estava no envelope dessa cor aqui, em um PowerPoint. Tem a marca da empresa? Tem a marca de Eldorado e a marca da empresa iChase, que é uma empresa que faz mineração de dados dos processos grandes. Ela preparou toda uma apresentação. Ela pega o inquérito e pega o que tem de falha, ela faz uma outra apresentação. Ela contrapropõe o inquérito de uma forma muito, muito competente. E aí encerrou o jantar e eu fui embora. No dia seguinte, ou alguns dias depois, eu tenho que ver aqui, isso teve uma dinâmica que... No dia seguinte, ou alguns dias depois, ele me liga dizendo, Francisco, você estava monitorado naquele dia que estava aqui no jantar, aqui em casa. E ele fala que tinha um carro, 8 minutos, que pronto, 8 minutos antes de mim, saiu 8 minutos depois de mim, e se eu sabia alguma coisa, eu falei, não sei de nada. Eu perguntei de um carro que está na sua frente, você falou que o carro é do seu empregado. Ele falou, não, era um outro carro. Eu falei, eu não vi carro nenhum. E desconversei. Ele tentou marcar com o Joesley, tem uma mensagem que ele manda para o Joesley querendo falar, eu não sei se é o mesmo assunto que ele quer falar comigo. E finalmente eu marquei com ele agora 17 horas de encontrar com ele no aeroporto quando eu estiver voltando para São Paulo. Vocês querem fazer alguma pergunta? Os honorários foram pagos. Do Willi foram pagos, 4 milhões. Isso, você sabe como foram pagos? O TED, depósito, já encaminhei para o doutor Sérgio Bruno, na conta da empresa de advocacia. Essa primeira etapa de estojar um depoimento, deixa eu fazer. Eu queria saber uma coisa, Francisco. Tu falaste que tu acerta com o Ângelo baseado como se fosse na economia que a empresa ia ter, um percentual nessa economia que a empresa ia ter mediante a interferência dele? Isso, exatamente. O resultado financeiro desse convencimento dele junto ao Dr. Anselmo valeria 578 milhões para a empresa. Certo. E aí ficou só faltando definir qual é o X, percentual. qual é o percentual, mas nós estávamos dispostos a pagar um percentual e ele tinha entendido. Certo. Que isso impacta inclusive na negociação da leniência, porque o Dr. Anselmo acha que a gente tem que devolver 578 milhões para as fundações. Se ele convencer, ele convence o Anselmo que tem que devolver zero. Os fundos de pensão. Os fundos de pensão. Agora, especificamente sobre a ação, ou qualquer... Quer perguntar alguma coisa? Não, eu queria saber assim, só para tentar contextualizar o evento lá do jantar e alguma coisa que tenha passado que seja importante. Quando ele faz a menção para ti, depois do desenrolar da conversa, que ele faz a menção com os dedos, sinalizando que estaria de olho em ti, foi na presença do procurador no momento que ele se afasta? Foi na presença do procurador. Qual foi a reação dele, do procurador? Eu fiquei um tanto assustado com a expressão dele que eu não observei o que o Ângelo... Mas foi assim, um tom meio que ameaçador, dizendo, tô de olho em você e ainda vou entender o que você está fazendo. Tá. Uma outra pergunta é a respeito da maneira como tu expôs de maneira objetiva a tratativa, o que seria o acerto, qual seria a vantagem que seria replicada para os demais. Falou que tocou no braço dele, né? Houve alguma manifestação expressa dele de anuência? Absoluta. Como Perguntei foi? umas 3 vezes. Você entendeu? Está claro para você? Está absolutamente claro. Estamos juntos. Alguma coisa nesse sentido ele falou. Eu falei, então, vamos definir o X e vamos botar os honorários do Willer no chinelo. Essa foi a conversa. O William Tomás. O Willer Tomás. Mas eu falei isso para o procurador. Assim, para mim estava constrangedor estar fazendo aquilo, mas para ele era uma situação muito tranquila. Estava muito à vontade. Assim, quem não estava à vontade no ambiente era eu. E quando ele falou para o senhor retirar o paletó, foi alguma coisa ameaçadora ou foi mais... Eu senti que era algo para ele falar comigo sem eu estar com o paletó. Ele achou que eu estava com alguma coisa gravando ele. Mas foi sutil? Não, foi um pouco forçado. Você quando recebe alguém a primeira vez na casa da pessoa, você deixa a pessoa à vontade. Você não quer ficar à vontade? Tirar o paletó? É meio que ele fala, não, tira o paletó, deixa aí, vamos conversar. Eu me refiro. Assim, eu não faço isso com um convidado meu. E não estava um dia quente, estava um dia para mim, eu sou mais friorento que a média, eu não ia ficar sem paletó. O procurador ouviu isso. Ouviu.
paletó do lado da cadeira? Não, botei na minha cadeira. Estava muito do lado do procurador. Está sentado lá. Quando você aí você saiu de perto do paletó ou ficou o tempo todo a sua vista do paletó? Não, ele conseguiu me colocar de costas pro paletó. Entendeu? E aí, como eu pedi para voltar logo, então... Você não conseguiu ver se houve alguma checagem? Não. Aí, do jantar é isso e esse encontro de hoje. Então tá, vamos encerrar aqui o depoimento prestado no dia 10 de maio de 2017 pelo Dr. Francisco de Assis e Silva, na sede da Procuradoria-Geral da República.